E nesse vídeo especial sobre o live action de One Piece, o Bug Shu perguntou o seguinte: de acordo com algumas entrevistas, o Oda não tinha gostado do projeto inicial, tendo que adiar o projeto para assim ele supervisionar o conteúdo. A minha pergunta é a seguinte: você acredita que com a mão do Oda no live action pode ser sinal de que vai ser bom, ou pelo menos mediano? Esse live action tá anos e anos em produção, inclusive demorou muito para que realmente começasse a sair do papel tudo que eles planejaram. Quem é antigo aqui no canal e acompanha a gente desde o começo sabe o tanto de vídeo de live action que a gente comentou aqui, tudo a respeito sobre a produção, quando ia começar, como seria, quem seriam os possíveis atores, e a gente tá há muito tempo nisso aqui conversando sobre isso. E dá pra notar sim que, diferente de outras obras, como por exemplo Dragon Ball Evolution ou o novo Cavaleiro Zodíaco, que o Masami Kurumada e do Akira Toriyama, que aparentemente estavam só supervisionando essas obras de longe, aparentemente o Eiichiro Oda tá vendo isso muito de perto, e ele comenta sobre isso em várias declarações, inclusive elogiando a própria Netflix, que deu total apoio a ele e a toda a equipe, dizendo que a série só iria pra frente quando ele aprovasse as ideias, e é isso que tá sendo feito. Os próprios produtores têm um carinho imenso pelo Oda, eles já falaram isso em entrevistas, em podcasts, então eu acho que no termo produção tá muito bem cuidado e a Netflix não tá cometendo nenhum erro, aparentemente. Mas é claro, a gente sempre tem um pé atrás, porque não adianta ter o nome do criador ali e a obra ser muito inferior à original. Exato, cara, mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera! E esse é mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo que a gente pega as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal e responde aqui em vídeo. Esse vídeo é especial sobre o live action de One Piece, então tem 4 perguntas sobre o live action e 4 sobre One Piece em geral. Isso tudo porque no momento que esse vídeo está no ar, está tendo o evento Tudum lá da Netflix e os atores do live action de One Piece estão aqui e provavelmente nesse evento vai sair alguma coisa boa sobre isso e possivelmente até um trailer. Então nós já queremos falar sobre o live action, tudo que a gente sabe até agora, e é claro, pro vídeo não ficar só sobre isso, a gente vai responder algumas perguntas sobre teorias de vocês, que a gente gosta tanto de responder aqui no canal. E se no momento do lançamento desse vídeo o trailer já tiver saído, comenta aí embaixo o que vocês acharam, porque a gente vai fazer uma live reagindo ao trailer. Então sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. O Kuro Debaka falou o seguinte: salve Supernovas, o que vocês acham sobre a possibilidade da Akuma no Mi de Insama ser uma nulificadora natural de Nika? Pois faria sentido ter uma arma que fosse contra a liberdade e a própria esperança. A Akuma no Mi do caos, aquela que é capaz de trazer o medo e a escuridão no coração dos homens, trazendo o terror. Assim explicando porque vive nas sombras. A escuridão pode ser um tipo de intimidação para aqueles que não sabem seu verdadeiro nome e que assim teriam mistério e medo de ousar ir contra sua vontade. Cara, nós já trouxemos diversas teorias sobre o que seria o poder de One Piece e essa é uma das que a gente mais gosta, porque a fruta de Imo ser um paralelo oposto à fruta de Joy Boy ou à fruta de Nika seria sensacional e daria uma luta incrível de Luffy contra Imu no final de One Piece. Uma variação dessa teoria que você trouxe da fruta anti-liberdade ou da própria Akuma no Mi do caos é a própria fruta do pesadelo que a gente já falou algumas vezes aqui no canal e que nós gostamos bastante dessa teoria. Seria uma total oposição à fruta de Joy Boy, que traz esperança, alegria e risos para as pessoas, com uma fruta que traria a escuridão completa, através dos piores pesadelos das pessoas. É interessante até perceber, e tem outra pergunta nesse mesmo vídeo sobre isso, que o Imu parece amplificar o poder ou a aparência de quem está próximo a ele. Naquele capítulo em que ele revela finalmente o seu poder, a gente vê os Gorosei na mesma forma monstruosa, em formas de sombras, correndo atrás de Sabo e do Rei Cobra. E possivelmente tudo aquilo é um poder do próprio Imu, e talvez toda essa cena não tenha acontecido de verdade, mas sim seja uma ilusão para causar medo em quem a vê. Isso seria muito legal e mexeria até com o conceito de determinação do próprio Luffy. Ele teria que enfrentar seus próprios medos, talvez o maior deles de ver todos os seus amigos morrendo, para finalmente assim derrotar o Imu e trazer a tão sonhada liberdade pro mundo. É uma das nossas teorias favoritas e nós sinceramente apostamos bastante nela pro poder de Imu. E a próxima pergunta é do Nika. Ele falou o seguinte: Supernovas, até que arco de One Piece vocês acham que a Netflix vai adaptar no live action?
Caso já tenha alguma informação sobre isso, a gente vai pedir pro editor colocar aqui na tela, porque se eu não me engano, adaptaria até o fim do East Blue, até ali mais ou menos a parte da montanha reversa, se a gente for muito positivo. E basicamente é isso que a gente pode comprovar também vendo os próprios atores, porque não tem nenhuma atriz da Robin escalada ou algum ator de voz pro Chopper, então é basicamente até essa parte. O próprio Ace também, nem a própria Vivi tem alguma escalação já definida, então é mais ou menos isso que a gente pode esperar. E a pergunta que fica é, será que eles vão conseguir adaptar 60 episódios em 10 episódios ou algo do tipo? É muito difícil de pensar em algo assim, mas dentro do próprio One Piece a gente tem um filme de 1h30, 1h50 mais ou menos, que adapta todo o arco de East Blue em animação e fica até que bacana. A gente sente, é claro que falta alguma coisa, mas é claro que é uma adaptação, uma obra japonesa se tornando americana, vai ter inúmeras adaptações e a gente espera que tenha, e a gente espera que essas adaptações sejam boas, sejam muito positivas. E quando a gente fala em adaptação, é em tudo, em visual de personagem, em narrativa da história, como ela vai se desenrolar em todos os casos e nas próprias cenas de ação também. Vamos ver no que vai dar e a única coisa que a gente pode fazer agora é pensar positivo e esperar. E o GFM falou o seguinte: salve supernovas, pelas imagens do último episódio, não dá a entender que quem atacou o Cobra e o Sabo foi Imu-sama. Pelo ataque vi lateralizado, aparenta ser o Gorosei barbudo que está indo para Egghead. Vejamos, a sombra lança combinaria com os chifres dele se ele realmente for um Beelzebub. Outra coisa, logo que o Sabo aparece vemos a sombra de 4 Goroseis, lateralizados e um protegendo Imu-sama. Isso chamou minha atenção, o ser mais forte não necessitaria de proteção, inclusive se visse alguém atrás da parede, usaria hack ou outra coisa para pará-lo. Minha teoria é que Imu tenha alguma Akuma no Mi que possa fortalecer, manipular, conceder poderes ou algo do tipo, a partir das sombras ou algo assim. Quando o Imu vê o Apu, vemos que ele possui formas arredondadas de sombra. Então a pergunta é o que vocês acham disso? Cara, e era exatamente essa pergunta que eu me referi quando eu tava respondendo o Kuro Debaka. Esse poder do Imu não parece ser simplesmente transformar a si mesmo em alguma criatura absurdamente grande e poderosa. Parece que ele transforma tudo ao seu redor nessa vibe de medo e de pesadelo, trazendo o próprio caos pro campo de batalha. Como a gente disse no vídeo de capítulos, Gorosei portavam pistolas, então aparentemente eles estavam preparados para usá-las caso fosse para matar o Rei Cobra ou qualquer outra pessoa que aparecesse ali. Porém, quando Imu ouve o nome D vindo da boca do Rei Cobra, ele parece transformar totalmente o nível da conversa e ataca imediatamente o rei com uma de suas flechas sombrias. Aparentemente esse poder tem sim a capacidade de fortalecer e tornar mais poderosos aqueles que estão próximos a ele e até controlar a própria realidade, controlar aquilo que as outras pessoas veem da sua aparência e do seu poder. E exatamente como você falou aqui no final, quando o Imu vê que o Apu está olhando, parece que as formas elas vão se dissipando e voltam a ser humanoides de forma rápida. A própria forma do Imu, ela muda em diversos quadros e essa silhueta parece ser uma coisa amorfa, ou seja, sem uma forma definida e que pode se transformar em qualquer coisa. Até mesmo seu tamanho fica um pouco confuso. Então sim, essa fruta provavelmente não é uma Zoan, até porque Zoans aparentemente têm uma forma definida e não podem ficar se modificando ao longo do tempo, e pode ser sim uma Logia tipo pesadelo, ou alguma coisa relacionada a isso. Mas gostei bastante do seu raciocínio, ele tá bem completinho. E a próxima pergunta é do Diogo Leão. Acham que essa adaptação live action de One Piece, apesar de possíveis mudanças e recortes na obra original, iria continuar com novas temporadas do início ao final do mangá, ou que iria parar em algum momento? Cara, eu acho que a resposta da sua pergunta é simples, é dinheiro, é visualização, é quantas pessoas clicam pra assistir a série e quanto tempo ela permanece em alta pra Netflix. Porque se a gente acompanha a Netflix, a gente sabe que ela tem um histórico bem grande de séries canceladas no meio da história, que infelizmente não são finalizadas. Então isso pode acontecer com One Piece? Claro que pode, inclusive pode acontecer agora mesmo nessa primeira temporada, se ela não for muito bem, não vai ter uma segunda temporada. Aconteceu o mesmo com Cowboy Bebop e várias outras. Então do mesmo jeito que o anime de One Piece que tá tendo dublagens, não tiver tantas visualizações, não vai ter mais temporadas dubladas. É assim que funciona, infelizmente. E não só na Netflix, a gente não pode só culpar a Netflix. Isso é uma coisa que sempre aconteceu, seja na TV aberta e mesmo agora com vários outros streamings, seja com a HBO Max, seja com a própria Prime Video. E galera, até aqui mesmo no YouTube, se vocês pararem pra pensar, tem muitos youtubers antigos que mudaram sua forma de produzir conteúdo, pra se inovar, pra que tenha mais engajamento de alguma forma, pra que eles pudessem se adaptar a essa nova era. E o Harry falou o seguinte: salve supernovas, vocês acham que o Lau vai realizar a cirurgia perene em alguém da obra? Se sim, pra quem e qual seria o real objetivo disso?
Cara, com certeza a resposta para essa pergunta é sim. Essa cirurgia perene vai ser utilizada com certeza ainda na obra, até porque, como muita gente pensava, parecia que o Oda já tinha esquecido disso e aparentemente ele não ia voltar atrás e tentar reincluir esse poder na obra. Mas no último capítulo, o próprio Ivankov fala sobre isso, sobre esse poder, e é interessante como o Oda não esquece de nenhum detalhe que ele apresentou lá atrás, nem mesmo um pequeno comentário do Doflamingo em uma luta contra o Luffy. Então sim, principalmente depois do último capítulo, esse poder ainda vai ser abordado na obra e não só no passado. Agora temos um portador dessa fruta e ele ainda continua vivo. O próprio Barba Negra queria roubar a fruta dele, mas não aconteceu, então o Oda ainda tem planos para isso. O que fica de questionamento é em quem ele vai usar essa cirurgia. Se pararmos para pensar, o Luffy mesmo já morreu, entre aspas, várias vezes na obra. Nós temos exemplos bem claros disso lá em Impel Down, quando é preciso fazer uma série de procedimentos que vão encurtar a expectativa de vida dele para que ele possa continuar vivendo, e agora mais recente no arco de Wano, quando o coração dele literalmente para de bater e ele revive despertando sua fruta do Nika. Então não me surpreenderia se o uso dessa fruta na atualidade fosse justamente para reviver o Luffy em um momento crítico, para que ele pudesse voltar à vida e lutar mais um pouco. Nós não sabemos exatamente como essa cirurgia funciona e como ela funcionaria em alguém que já morreu. Por exemplo, em uma pessoa que está viva atualmente, aparentemente essa fruta daria a imortalidade. Mas e se o efeito dela em alguém que já morreu fosse justamente trazer essa pessoa de volta à vida e não necessariamente torná-la imortal? Seria muito interessante. É claro que pro Luffy não funcionaria o conceito de imortalidade, porque muito provavelmente ele não ia querer isso, mas se a fruta conseguisse apenas revivê-lo, sem necessariamente deixá-lo imortal, eu apostaria minhas fichas que a fruta seria utilizada nele. E a próxima pergunta é do Caê Oliveira. Por que tiraram o chinelo do Luffy e a informação do lançamento já foi revelada? É triste realmente essa coisa do chinelo do Luffy, cara. E cara, sobre isso, a própria Emily Rudd respondeu esse questionamento. Não foi nem um produtor, não foi nem um diretor, foi a atriz que chegou e falou, que usou ali o Instagram dela pra poder responder perguntas, e ela acabou falando sobre isso. E é basicamente pra facilitar o trabalho na hora das coreografias, porque como a gente sabe, tem todo o trabalho do dublê, tem o trabalho do ator principal, e eles acabam usando protetores nos pés pra poderem se proteger nas gravações. Inclusive a gente tem imagens de outros sets de filmagem, de outros filmes, onde justamente o ator tá descalço e eles usam um tipo de bota, e com CGI, na finalização do filme, na pós-produção, eles colocam um efeito por cima pra parecer que é um pé mesmo. Então é basicamente isso, eles optaram por não usar um chinelo. Infelizmente essa característica muito da hora do Luffy, que a gente ama no Luffy, que é uma coisa muito simples do personagem, acabou ficando um pouco de lado, mas sinceramente com o tempo eu já me acostumei com a ideia e não me incomoda tanto. Me incomodaria outras coisas, como alguma coisa na personalidade do Luffy seja bem diferente do que é no anime e no mangá. Mas nesse ponto, com essa desculpa entre aspas que eles arranjaram, eu não me incomodo tanto. Mas eu entendo muito quem vai se incomodar. E o Art Barcelos falou o seguinte: qual o melhor vilão da obra? E por que é o Doflamingo? Cara, eu já nem terminei de ler e já adorei o que ele falou. Acham que o Imu irá superá-lo ou terá algum paralelo com ele? Até mesmo matando o próprio irmão, supostamente Joy Boy, por causa dos D? Cara, eu concordo plenamente e eu acho que tem poucas pessoas que discordam de você que o Doflamingo é o melhor vilão da obra. Eu também gosto muito do Katakuri, eu até tenho uma action figure dele no meu quarto, mas eu não considero que ele seja um vilão. Todo mundo, na verdade, considera que ele seja mais um anti-herói do que um vilão em si. E tem o Barba Negra, que é um dos meus personagens favoritos de One Piece. Eu gosto muito dele e do poder dele e da personalidade dele. Ele é um verdadeiro pirata, mas mesmo assim, como vilão em si, o Doflamingo ainda ganha. Vamos ver se o Barba Negra consegue superar ele quando ele finalmente se encontrar com o Luffy. Porém, eu acho que Imu já chegou na obra marcando muito. O Imu, ele tem uma personalidade específica do reino antigo. Provavelmente depois do flashback a gente vai conseguir entender e até ter uma certa empatia com o personagem, pela história dele, pelos traumas que ele carrega, porque provavelmente esse personagem é bastante complexo, diferente de outros personagens em One Piece, e o seu poder aparentemente é surreal, faz um paralelo com o próprio Nika, e é um poder capaz de trazer a verdadeira escuridão pro mundo. Então eu acho que Imu é um dos personagens que tem mais possibilidade de superar o Doflamingo como o melhor vilão de One Piece, mas talvez pelo saudosismo ele não vai conseguir fazer isso. Mas ele não vai ter o mesmo carisma que o Doflamingo, e muita gente, mesmo com toda a história dele, ainda gosta muito do personagem, mesmo depois de tudo que ele fez. E provavelmente esse paralelo existe sim. Esperamos muito que Imu seja realmente o irmão do Joy Boy do passado, seria muito interessante ver esse paralelo, até mesmo com a relação com o próprio Luffy. Talvez ele tenha uma relação muito mais profunda com o Luffy, de até uma certa confusão, se ele odeia ou se ele sente falta do irmão, e a luta entre eles vai ficar muito mais profunda do que uma simples porradaria. Eu gosto muito da ideia do Imu ser um personagem que pode mudar o conceito de vilão em One Piece, que seja simplesmente aquele que luta contra o protagonista até o protagonista
protagonista desbloquear um poder novo e assim vencer o vilão. Eu acho que Imu vai ser muito mais que isso, e ele pode revolucionar o conceito de vilão na história de One Piece e até mesmo em outras obras. Até porque demorou 900 capítulos para ele ser mostrado e nós já fizemos dezenas de vídeos sobre ele. E como se não bastasse, essa semana tem mais vídeos sobre ele. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado desse especial. Lembrando que quando esse vídeo for lançado, vai estar rolando o evento Tudum da Netflix. Então a gente vai estar atento em qualquer detalhe e vai trazer para vocês em primeira mão. Muito provavelmente a gente vai repostar o trailer, caso lance, lá no nosso Instagram. Então já chequem os links na descrição para as nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives, que é onde a gente vai fazer a live reagindo ao trailer e falando nossas expectativas para esse live action. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos e deixem seu like para fortalecer e comentem embaixo quais são suas expectativas para esse live action. E é isso, galera. Valeu! Valeu!